Aleluia! Deus é bom. Senta, meu amado. Crente gosta de cadeira. Não é assim não? É bem desse jeito, né? A gente não liga de ficar muito tempo, mas liga de ficar em pé. Mas a verdade é que quando a gente é mais jovem, a gente não ligava para isso, ligava? Não, que nada. Eu lembro da minha mãe falando: Marcos, volta para casa cedo. Eu ia para a escola, quando voltava da escola, 11h30 da noite, aí a gente ia com os amigos, sentava na esquina, na calçada, e ficava conversando. E São Bernardo naquela época era uma garoa lascada, né? Era uma garoa que não parava. E aí, daqui a pouco, ela mandava o meu irmão, e meu irmão chegava lá: Marcos, a mamãe falou para você ir para casa, está garoando lá. Eu falei: não está molhando não. Não está molhando não, e tal. Quando eu chegava em casa, 00:30, 1h, todo molhado, só de ficar conversando na calçada, né? E aí ela falava: você esqueceu que amanhã você levanta às 5h30? Eu falei: não, mas não esqueci, de manhã eu estava de pé às 5h30, ia trabalhar e tudo mais, e não tinha cansaço. Não sei onde ficava o cansaço, mas hoje parece que os seres humanos da atualidade, né? Se pegar a garoa, encolhe. Se ficar de pé, dói as pernas e cansa. Se tiver que... Pensa bem, nós estamos precisando resgatar a nossa energia. É ou não é? Nunca vi tanto ônibus e tanto carro na rua. Na nossa época tinha que andar mesmo, não tinha conversa, né? Eu lembro que um filho, irmão de um amigo meu, bebezinho, eu tinha amizade do pai dele também, ele teve um bebê pequeno e a criança queria chupeta. E aí a gente morava aqui perto do Jardim Belita, um pouco para lá, e de repente a mãe dele falou assim: alguém vai ter que ir até o Piraporinha buscar essa chupeta. Eu falei para ele: não somos nós, né? Ele falou: olha, eu estou sentindo que se a gente não correr, vai pegar. Não deu tempo. O pai dele foi lá e falou: vocês que são ligeiros. Eu falei: mas ligeiro na perna? Já era assim, mais ou menos meia-noite e pouco, e toca sair correndo e descer a Avenida Humberto Alencar Castelo Branco até o Piraporinha correndo, para comprar 2 chupetas e voltar correndo. Se você falar hoje para um jovenzinho em casa que ele tem que fazer isso, o que ele vai fazer? Depois eu vou, é uma frase muito conhecida. A outra é: por que eu? Também é muito conhecida. E a outra é: a pé? Né? Tal. E a gente aprendeu a vencer essas inoportunidades, essas dificuldades que apareciam, que a gente nem queria saber. Tem que ir, o pai pediu, vai. Nós estamos precisando lembrar que a voz de comando de Deus na nossa vida é assim. Mas a gente ficava pensando se era perigoso, se era longe, se no meio do caminho esfriava o tempo, melhorava o tempo, sei lá, qualquer coisa. Não, a gente ia e pronto. Está na hora da gente começar a lembrar que tem alguém cuidando de nós. Quem cuida de você? Se Deus cuida de nós, então eu entro no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e lá eu descanso, não importa o que esteja acontecendo. Verdadeiramente o Senhor é o teu pastor e nada. Vai nessa. Abre os seus olhos. Nós estamos aqui nessa série falando de crise, né? Ou falando sobre sair da crise. E cada uma das vezes que eu vou buscar essas palavras, é engraçado, eu me renovo. Aí eu começo às vezes assim: nossa, hoje o dia está muito vento. Aí depois eu já lembro assim: puxa vida, se eu fosse garoto, numa época dessa eu ia dar muito glória a Deus, porque eu levantava a pipa sem correr. É ou não é? Quando a gente é garoto, vai colocar a pipa no ar, toca, fala: segura aí para mim, vai lá, fica longe, sai correndo com aquela bendita linha para levantar, e o vento está contrário. Agora sim, a gente subia numa laje e só ia dando linha, e o bichinho ia e a gente ficava feliz da vida. Hoje não, a gente está assim: nossa, com esse vento é muito forte. Na época a gente falava: oh, que bom, que vento forte, que legal, né? Sim ou não? Então nós estamos precisando parar um pouco de achar o lado ruim das coisas, para entender o lado bom das coisas. Diga: maior aquele que está comigo do que tudo que está nesse mundo. Você consegue entender isso? A sua vitória já está decretada, já está declarada.
Às vezes a pessoa perde o emprego e nem percebe que é Deus que empurrou ele do emprego. Mas por quê? Porque Deus queria que ele começasse um negócio novo, que ele entrasse por uma outra porta, que ele pudesse crescer, prosperar, ter um aumento, mudar a sua história, começar de novo. Porque fala a verdade, quando a gente está no comodismo, a gente acha ruim em todas as coisas. Você vai sair da empresa? Não, aqui é mais fácil. Eu lembro de mim mesmo, quando eu comecei essa história de igreja, né? Naquela época eu nem tinha começado ainda, mas eu falava: Deus, eu queria trabalhar na esquina de casa, que era para não precisar nem tirar o carro da garagem para sair andando e ir até ali e tal. E aí Deus me mandou um pouquinho mais adiante, né? Aí eu fui trabalhar em Diadema. Aí eu falei assim: poxa, eu queria um negócio mais perto. Aí passou o tempo, eu saí daquela empresa e fui para outra, lá na Via Anchieta, no começo da Via Anchieta, né? Ali já no Trevo. Aí eu já, dá para ir mais longe. Aí eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava tirando o meu prazer de ficar acomodado, para mostrar para mim que um dia ele ia falar assim: acabou, você não trabalha mais em empresa, você vai trabalhar para mim. Vou fazer de você pescador de homens. Porque se eu tivesse ficado acomodado na esquina, numa bela empresa, com muito dinheiro, quando ele falasse parou, o que eu ia falar? Não, de jeito maneira, não, de jeito nenhum. Porque nós somos assim, amados. A gente aprende a lidar com a vitória no meio da crise. Diga: eu aprendo a lidar com a vitória no meio da crise. Você já ouviu falar da história da águia? Que ela pega o filhotinho e ela treina ele. Sabe o que ela faz? Ela monta uma academia, põe lá: filhotinho, abre a asa, fecha a asa, primeiro a esquerda, a direita, blá, blá, blá. Aquela coisa, é assim que ela faz? Ou ela pega o filhotinho e fala assim: vem com mamãe um pouquinho, sobe bem alto, chega lá em cima, ela faz o quê? Crise. Crise. Já pensou se pegar? Você tem coragem de pensar nisso? Eu vou ensinar meu gato a pular. Você faria isso? Mas se você for falar com a águia, ela vai falar: esse é meu ensinamento. Porque é isso que ela fazia. Ela pegava o filhotinho dela lá no ninho, bem gostosinho, bem quentinho, bem acomodadinho, com a minhoquinha na boca, e ela fala assim: chegou a hora de você aprender a voar. Eu falei: é mesmo, mamãe? Você vai me levar no aeroporto? Não, filho, vou te jogar no buraco. Aí ela sobe, chega lá em cima, ela pá, solta. Ele cai desvaradamente, tentando, não consegue, ela vem descendo junto, pega ele, leva de novo e fala assim: bebê ainda não está pronto, fica aqui. Agora imagina, meu irmão, a próxima vez que o bebê vê a mamãe pegar ele, o que ela pensa? Sujou, ou eu bato essa asa, eu vou me dar mal. E diz que na terceira ou quarta vez no máximo, a águia já sai planeando. A águiazinha já sai conseguindo, porque ela passou pela crise, e no meio da crise ela se aprimorou e venceu a situação. Deus muitas vezes está permitindo a mesma coisa conosco, deixando a gente passar no meio da crise, mas você nunca vai cair, porque Ele é muito melhor do que a águia. Ele garra você, segura você, leva você, coloca a gente para te abençoar, a gente para te dar coisas, para que você continue. Mas vai ter outra crise? Pois é, fala para a pessoa do lado: não queria te contar isso, mas o crente vive de crise em crise. Ou se você quiser melhorar, o crente vive de vitória em vitória. É a mesma coisa, porque se Deus nos dá a vitória na crise, então cada vez que vier uma crise, virá também uma. Pois é com você. Deus está querendo nos ensinar nessas semanas que nós estamos conversando com você, que nós não chegamos, não fomos chamados, não fomos separados, não fomos preparados para ser derrotados. Nós fomos preparados para ser vitoriosos. Só que entre a crise e a realização, existe o preparo. Então eu coloquei como tema: entre a crise e a realização, porque é nisso que Deus opera. Em o tempo de crise e realização, o que é que você tem feito? Pergunta para a pessoa do lado:
Entre o tempo da crise e da realização, o que é que você tem feito? Fala para ele, só para gravar: as crises da sua vida não vão te impedir de viver os milagres de Deus. Se você assumir isso, você vai mudar a tua visão e vai começar a abrir o teu coração. Porque a primeira coisa, né, que a gente sente é medo, é preocupação. Eu falo assim que eu vi, meu sobrinho era pequeno e tinha um amigo do meu irmão, eles trabalhavam lá no Banco do Brasil na época tal, e eles tinham um clube muito grande, a piscina era bem grande mesmo. E aí eu tô lá assim, conversando com meu irmão, aí o amigo do meu irmão, o apelido dele já era Jacaré, imagina como o cara era, né, maldoso e tal. Ele pegou e falou assim: eu vou ensinar o Rodrigo a nadar. E eu falei: cara, eu acho que eu vou ficar olhando porque eu não sei nadar, eu vou tentar aprender. Aí já deu uma olhada meio de lado, ele catou o menino pequeno assim, catou assim, quer aprender a nadar? Quero. Jogou dentro da piscina. E aí eu fiquei assim, primeiro não sei nadar, tinha 5 metros ali, na outra ponta que tinha mais ou menos 1,5 metros, eu falei: se eu pulo ali, ele vai ter que salvar 2. Mas eu olhei para o meu irmão, e meu irmão falou assim: o Jacaré nada muito bem. Eu falei: você é louco, cara. Aí ele foi, bate o braço, faz não sei o quê, e o menino lá, ele pulou do lado, pegou, levantou o menino e falou: eu falei para você bater o braço. O menino afundou e foi, chegou até a margem da piscina, se debatendo todo, e saiu lá. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim: cara, se sou eu mato esse cara. Ele fazia isso com meu filho. Como é que ele faz isso? Aí ele falou, subiu, tirou o menino, falou para o menino: e aí? Ele falou: foi difícil, pequenininho, falando enrolado. Ele falou assim: foi difícil porque foi a primeira vez, a segunda é mais fácil. Final do dia o menino estava brincando na piscina. Eu olhei para aquilo, ele falou assim: eu não quero deixar ele morrer, mas ele não ia sair daqui sem aprender. Aquilo mexeu comigo, eu falei: não é possível, meu irmão é louco, como é que deixa um doido desse perto do filho dele? O cara dava presente direto, gostava do menino, mas ele não aceitou deixar o menino sem aprender. Passou o tempo, estou eu, a bispa, meus outros filhos, e o Felipe, pequeno. E esse meu sobrinho que aprendeu a nadar assim, chegou e falou: Felipe, vamos mergulhar? Quando eu ouvi, eu já virei, não deu tempo. Ele abraçou o Felipe assim e falou assim: prende a respiração, e puf, pulou na piscina. E a piscina é bem longa, sei lá, uns 25 metros pelo menos. Ele pulou aqui, foi por baixo, até sair do outro lado, saiu lá, levantou o Felipe e disse para ele: vamos de novo, viu, Felipe? E Felipe não teve dificuldade nenhuma de começar a brincar com a água e nadar. E aí nós começamos a entender que os nossos medos fazem a gente se encolher ao invés de a gente reagir. Ele reagiu, ele topou e voltou e foi de novo. E aí o cara começou, meu sobrinho começou a ensinar ele: bate o braço, faz isso, faz aquilo. E de repente ele estava atravessando a piscina também. Graças a Deus ele não fez isso comigo, porque eu morreria, porque o medo era maior do que a determinação. E hoje, se o teu medo for maior que a tua determinação em Deus, você não vai vencer a crise, você vai ser engolido pela crise. Mas se você tiver um grau de confiança em quem cuida de você, você vai saber que Ele jamais vai deixar você morrer. Ele sempre vai te levantar na hora da necessidade e te apoiar na hora do desespero. Mas uma coisa Ele vai dizer para você sempre: bate os braços, move as pernas, vai adiante, não para, porque a promessa é sua e não vai parar, não vai acabar, não vai voltar atrás. Deus tem intimidade com você no profundo. Ele conhece mais do que simplesmente a tua carne, Ele conhece o Espírito que Ele depositou dentro de você. Você é parte integrante de algo novo. Deixa eu ler aqui para você Atos 28, livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta,
E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo, de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiam também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio para Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Aí você está ouvindo a vida de um homem que conheceu a crise, que teve uma mudança, que se submeteu às loucuras, que o mundo tenta colocar, mas que ao invés de aceitar, ele passou sobre, foi além, se desenvolveu por isso, acreditou e venceu essa situação. Paulo estava preso, sendo levado para um julgamento. Ele estava preso, estava sendo levado para ser julgado, e nesse navio que levava, ele sofre um naufrágio, e eles não foram mortos como era de costume. Por quê? O navio, eu estou dando uma encurtada no capítulo 27, ele estava indo, acabou ficando numa situação difícil, o vento bateu, acabou afundando o navio, e quando o navio afundava, o que eles faziam com os presos? Eles matavam todos os escravos e todos os presos, para que nenhum fugisse. Mas como Paulo estava falando da parte de Deus, o capitão do navio achou por bem não fazer isso, deixou com que eles pegassem lá madeiras e coisas e portas e fossem para a ilha, assim que estava por perto ali, Também não se afogaram, conseguiu nadar de uma forma especial, foi um grande milagre. Paulo não se intimidava com as crises, porque ele sabia que as crises não poderiam impedir dele viver os milagres de Deus em sua vida. Fala a verdade, meu irmão, você está preso, você está indo para ser julgado, e de repente no caminho o navio afunda. A primeira coisa era para ser morto, ele não é morto. A segunda é nadar e tentar chegar na ilha, e ele vai chegar na ilha, e ele não está chateado por isso, e ele não está abatido por isso, porque ele acreditava que Deus estava com ele, e que o milagre ia segui-lo, ia acompanhá-lo. Entre a crise e a realização, Paulo glorificava a Deus com seus comportamentos. Ele estava no navio, o navio estava para afundar, e ele começou a falar com eles o que eles deviam fazer, como eles deviam agir. E quando eles não obedeceram, ele falou: olha, vocês não obedeceram, não estão orientados, mas não obedecem, por isso vai acontecer. Mas calma, só vai perder um navio, as pessoas não morrerão. As pessoas começaram a querer descer os barcos a remo, para poder fugir, cada um por si, e ele falou: se fizerem isso, vão morrer. E o capitão vai lá e corta as cordas dos barcos a remo, dos batel, para que ninguém escapasse, para que ninguém fugisse, mas que ficasse, porque Deus ia conservar todos eles vivos. Eles começam a entender que Paulo tinha uma característica diferente, tinha uma manifestação diferente. Mas eles podiam salvá-lo? Não. Pode não matá-lo, mas não poderia tirar o julgamento que estava por vir, porque ele ia ser julgado por César. Ele pediu e estava sendo levado para isso, então só César poderia abrir mão da vida dele. Mas mesmo assim,
Deus começa a mostrar o cuidado que tinha com ele, porque depois do naufrágio, eles alcançam uma ilha chamada Malta, que nós lemos há pouco, e a Bíblia diz: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ele estava lá como preso, mas já estava sendo tratado como amigo, como alguém de perto. A certeza da fé te levará a atravessar em meio às crises, por mais complicadas que pareçam. Não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, a sua fé tem que ser maior do que toda intercorrência que o mundo tentar colocar contra a tua vida. Ele olhou, viu a dificuldade, viu que a coisa está difícil, ele consegue chegar na ilha. Quem vem nadando vem com a roupa molhada, num vento, num frio, como é que fica? Mais frio ainda. Mas aí os bárbaros que ele fala, o que é? Os moradores da ilha, aqueles que não tinham conhecimento nenhum, nem deles, nem mesmo direito dos romanos, aceitam fazer o que? Ajudá-los a fazer uma fogueira para se esquentar, para ter condição de vida. As crises se tornarão em adestramento, em treinamento, à medida que você tirar os olhos delas e colocar os seus olhos em Jesus. Se você olhar para a crise como o Senhor da sua vida, então você afunda. Mas se você tirar o olho da crise e colocar o olho em Jesus, por mais que elas sejam difíceis, a força da presença de Deus na sua vida vai te levar à grandeza que Ele tem para você. Então o socorro, o teu socorro não vem da terra, vem de Deus, vem do alto, e isso precisa estar em você. Mesmo que as palavras sejam contrárias, eu vou viver as promessas e não o que os outros acham. Eu vou viver as promessas e não o que o mundo diz. Eu vou viver as promessas, não o que a situação momentânea está querendo demonstrar, porque Deus pode mudar todas as coisas rapidamente, em pouco tempo, transformando a pior situação numa situação conservadora, ou outra mais tranquila, para você sobreviver. Isso precisa ficar cravado no seu coração. Tire os olhos da crise, coloque os olhos em Jesus Cristo. A primeira coisa que pensamos quando deparamos com uma crise é se merecemos ela ou não. Você pensa isso ou não pensa? Primeira frase: o que eu estou fazendo de errado? É ou não é? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não pergunto por que está acontecendo comigo, tentando entender o que Deus está preparando para mim lá na frente. Eu falo isso pejorativamente, pensando no meu sacrifício, no meu sofrimento, porque eu estou pior do que aquele homem que é malvado, pior do que aquela outra pessoa que faz coisas erradas. O que está acontecendo comigo? Porque parece só que a gente tem só julgo, sofrimento, e a gente não pensa no treinamento, no desenvolvimento. Um dia desse, o pastor Fábio estava falando daquele jogador, o R7, que ele treina com peso nas pernas, com peso no corpo. Ele joga futebol, ele treina correr, pular, e ele treina por quê? Porque quando ele vai jogar a bola, ele tira o peso, e se ele for cabecear uma bola perto de alguém, o que acontece? Ele no mínimo vai passar uns 20 centímetros acima da pessoa. Mas por quê? Porque ele está acostumado a levantar uma carga de peso, ou seja, o corpo dele muito mais do que o que ele está. Quando tira, ele corre mais, quando tira, ele pula mais alto, mas enquanto ele está com o peso, é mais sofrido, é mais suado, o jugo é maior, a dificuldade é maior. Mas quando o peso sai, ele se torna rapidamente o melhor. Quando você entra numa crise e o peso recai sobre você, naquela hora parece que você é um derrotado, alguém que não tem força, alguém que não tem ânimo, alguém que não vai alcançar. Mas quando você vence aquela crise, então o próximo estágio da sua vida, você é mais que vencedor, você é um realizador, você tem uma capacidade maior, você está preparado para realizar coisas que ninguém consegue. Na empresa, você desenvolve coisas que ninguém desenvolveu, você vai além. Será que você está preparado para isso? Não para olhar para o seu umbigo, mas para olhar para aquilo que Deus está preparando para a sua vida, está escolhendo para você. É nisso que nós temos que entender, no momento daquelas crises, dificuldades, ou os impedimentos que o inimigo tenta colocar.
Tem gente que vai se adaptando. Aquela pessoa lá, ela não é boa, mas eu vou andar com ela, que pelo menos ela como minha amiga, eu não tenho problema. Aí você acaba se subjugando e entrando no mesmo nível dela. Você não precisa disso. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. A sua referência de sabedoria, de graça, de autoridade, de poder, de vitória é Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, e não o amigo malandro, não a colega malandra, não o espertinho, não, isso passa, mas Jesus fica, se estabelece. Nós precisamos mudar a nossa configuração, para entender que essas crises não vão te roubar, elas vão te formar, vão te fortalecer, vão te preparar, para que você seja capaz, e todo mundo que estiver perto de você, vai ser preparado na mesma definição, na mesma situação. Você talvez não entenda esse tipo de coisa. Eu entrei numa empresa um período, e quando eu cheguei nessa empresa, a pessoa que me contratou tinha já saído, estava saindo ali, aquele período, e ele me levaram até um lugar grande, tipo um arquivo, 2 portas tal, e quando chegou lá, ele abriu e tinha muitas prateleiras, as prateleiras lotadas de papel, né? E eu olhei e falei, que é isso? Ele falou, requisição. Eu falei, bacana, legal. Ele falou, pois é, você veio para ser responsável para colocar isso em ordem. Como assim? Há 2 anos, quase 3 anos, que não se faz balanço na empresa, nem balancete. Tudo isso daí deveria ter sido apropriado. Eu trabalhava no departamento de custo, de apropriação, então tudo isso daí deveria ser colocado, requisições dentro de produto, fechar produto por produto, fechar mês por mês, ano por ano, fazer balancete, fazer isso, fazer aquilo, e não foi feito nada. Eu falei, e? Ele falou assim, e tudo esse departamento aqui é seu. Você tem mais 4 ou 5 pessoas trabalhando com você, e você vai ter que se virar para fazer isso acontecer. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Está louco? Só que eu olhei para aquilo e falei, não, eu vim aqui para trabalhar, para fazer, eu vou fazer. As pessoas que estavam comigo falaram assim, eu pensei que isso aí fosse, tipo assim, ser jogado fora, e a gente ia começar do zero. Falei, pois é, mas eles querem que a gente retroaja. Então a primeira coisa, eu tenho que localizar por número todas as requisições, depois por mês, colocar tudo em ordem para saber quais estão faltando, descobrir onde é que estão as requisições que não estão aí, por que não estão, depois classificá-las por conta, colocá-las dentro da ordem de serviço, depois fechar, né, cada período, cada mês, tal, fechar o balancete, fazer isso, fazer. O pessoal falou, você tem certeza que a gente vai fazer isso? Eu falei, tenho, porque é aí que eu vou conhecer o profundo dessa empresa, é aí que eu vou saber o que acontece aqui dentro. E aí começamos um trabalho. O primeiro ano que eu trabalhei nessa empresa foi de segunda-feira a domingo, inclusive sábados, feriados e etc, tudo. Dia 1º de ano, dia dos pais, dia das mães, dia das avós, dia de qualquer coisa, eu trabalhava, todo dia. E todo primeiro dia do mês eu tinha que estar lá antes das 6 horas da manhã, 5h30, para poder ver o inventário de passagem. E aí foi uma confusão na minha vida familiar, porque só que quando terminou, que a gente conseguiu colocar tudo em ordem, aí o pessoal chamou e falou, olha, na verdade a gente nem acreditava que você fosse conseguir. A gente chamou você, contratou, exatamente pelo perfil que você tinha de guerreiro. Só que depois disso, amado, apareceu o quê? Algo chamado respeito. Quando tem um problema, chama aquele sujeito, põe ele na reunião. Não era meu departamento, eram outras áreas, era sistemas, era planejamento, eram outras coisas, e eles mandavam chamar. A gente queria que você participasse como olheiro e desse o seu conselho. O que você está achando disso? Não, mas eu não tenho nada a ver com esse departamento. A gente sabe, mas o diretor pediu que você participasse. Por quê? Porque alguém fez o que ninguém tinha feito, alguém alcançou o que ninguém tinha alcançado, e esse alguém tem que ter alguma coisa de bom para poder estar no meio disso tudo. Quando você entende isso, você entende que as crises não vêm para te derrotar nem te envergonhar,
Elas judiam de você algumas vezes? Judiam. Enquanto você não entender o que você está fazendo naquele lugar, elas judiam. Mas quando você entender, ela vai ser o seu álibi de honra. Ela vai ser a razão de todos olharem para você e reconhecerem que você é mais que vencedor por aquele que te amou. Você está debaixo de uma promessa, diante de uma verdade, e vai viver essa realização. É o que Deus estava fazendo aqui com Paulo. Passou, venceu, foi até lá, o navio afundou, ele chegou na ilha, ele atravessou, e ele foi dando cada um dos passos dele, aonde todos que estavam à volta dele estavam acompanhando, vivendo e aprendendo com ele. Muita gente está vivendo e aprendendo com você, muita gente está ouvindo o que você fala, está vivendo do seu lado e prestando atenção no que você realiza. Pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser velho, isso não importa. Importa como você reage à crise. As pessoas vão te tomar como exemplo, e você pode ser um bom ou um mau exemplo. Você pode ser um exemplo de vitória ou um exemplo de dificuldade. Hoje, quantos milhões de habitantes estão desempregados? 11 milhões e meio, alguma coisa assim pelo que falam. E uma pessoa hoje falou na internet que infelizmente não acha mão de obra. O que acontece? As pessoas não estão se preparando para a modernidade, as pessoas estão ficando no elo do passado, e aí tem gente passando dificuldade, e tem empresas aí, multinacional, querendo pagar caro por profissionais que estejam preparados, mas as pessoas estão indo para as escolas, e não estão sendo preparadas nas escolas para serem bons profissionais. Eles estão aprendendo o que é ideologia de gênero, eles estão aprendendo o que é não respeitar pai e mãe, eles estão aprendendo uma porção de coisas muito interessantes, mas eles não estão aprendendo a lidar com um país como o Brasil, que está crescendo, se desenvolvendo e se formando a cada dia para ser uma potência no mundo. E qual a diferença? Quem entender vai crescer muito, quem não entender vai ficar na rabeira, pegando as migalhas, vivendo de qualquer coisa. Nós precisamos entender que as crises, elas abrem espaço para as pessoas que querem se desenvolver, para as pessoas que querem crescer, para as pessoas que querem desenvolver não só momentaneamente, mas enxergando um futuro. Qual é o futuro que você imagina para os seus filhos? Qual a orientação que um pai daria para o filho? O que é mais importante? O seu filho fazer um curso técnico e se tornar alguém bom tecnicamente, ou ele fazer uma faculdade e se tornar um grande nada? Não é verdade? Quando você fala isso, cara, como? Meu filho não vai ter uma faculdade? Querido, a faculdade é super importante, mas mais importante do que a faculdade é você saber fazer o que é necessário neste tempo, porque este é o tempo das mudanças, das realizações. Por isso, quando eu olho para a crise, como está acontecendo, você olhou para a Rússia e diz que ela está brigando com a Ucrânia, e que está faltando, e que vai dar problema na alimentação, vai dar problema, tem áreas que vão ficar abertas. Você olhou para a China, e a China está brigando com Taiwan, e Taiwan e a China estão brigando. O que pode acontecer de um dia para o outro? Da onde vem as placas de energia? Da China. Se houver uma briga lá, não tem mais placa de energia daqui no Brasil. Se não tiver mais placa de energia, dá para montar energia fotovoltaica? E se alguém tivesse a inteligência ou a sabedoria para começar a produzir essa porcaria aqui agora? Irmão, está na cara. Nós precisamos aproveitar as crises em todas as áreas da nossa vida, em tudo, porque Deus tem nos dado capacidade e condição de desenvolver tudo isso de uma forma especial. Então, se eu tenho um problema de relacionamento em casa, eu aceito para conversar, para aprender. Se eu tenho um filho, eu tenho que ensinar ele qual o caminho que ele deve ter. Eu tenho que ensinar ele que ele vai na escola, mas que na escola vão falar uma porção de coisas para ele, e ele vai ter que ter a capacidade de discernir e separar o que presta do que não presta, porque nem tudo que falam presta. E agora?
Qual é a base que eu dou para ele? A cristã. Por que a cristã? Porque a cristã era, é e sempre será. Pode mudar muita coisa, mas o caráter é caráter, a verdade é a verdade, e nós estamos debaixo da verdade, e é a verdade que vai libertar, é a verdade que vai restaurar, é a verdade que vai transformar. Nós precisamos mudar. Esse é o tempo da nossa mudança. A primeira coisa que pensamos quando deparamos com uma crise é se merecemos ou não, mas o que deveríamos pensar é o que aprendemos com a crise, e como as crises transformam as pessoas que participam direta ou indiretamente. Só aqui, só olhando, peraí, o que tem de novo? O que eu posso fazer? Como é que a gente vai fazer? Vocês repararam? Quem criou a loja do bolo? Não sei. Vocês sabem quem criou a loja do bolo? Não sei. Eu sei que tem uma senhora que criou e tem 300 e não sei quantas lojas. Eu sei que está aparecendo todo dia uma loja de bolo nova. Quem gosta de comer bolo aí? Eu também. Então quer dizer que ela foi esperta no meio da crise, criou o espaço dela, entrou lá dentro, jogou a massa que ela conheceu da avó dela, e virou, e aí você está pagando. Agora, isso eu estou dando um exemplo bobo, mas quantas coisas na sua vida podem mudar? Quantas coisas na sua casa podem mudar? Quantas coisas na sua vida espiritual podem mudar? Quantas melhoras e benefícios você pode ter? Já reparou? Quando a pessoa está com um monte de dificuldade e o médico diz, não tem mais saída na medicina, agora só Deus. Aí você vai para onde? Vai à igreja. Vai procurar Deus aonde? Na mão daqueles doidos. Aleluia, glória a Deus. Aí o cara vai até lá e fala, eu preciso de oração. Por quê? A crise pode te jogar no buraco, ou pode te levar à presença do Deus Todo-Poderoso, porque essa autoridade está em todos nós. Então nós precisamos abrir o nosso coração para entender, quem estiver à sua volta vai conhecer que tem uma saída maravilhosa. Ei, eu vejo uma briga política para cá, uma briga política para lá, não, porque esse partido, aquele partido, isso e aquilo, eu só vejo a mão de Deus. Pegou o tapete e falou, vamos acabar com essa bagunça, vamos bagunçar tudo aqui, vamos mexer tudo. Por quê? Estava cômodo demais, as coisas estavam erradas, viradas erradas, do jeito errado, e agora todo mundo fica, mas o culpado, esse homem é mau, que ele não sei o que. Não, Deus falou assim, eu vou trazer à tona tudo que está oculto, porque a palavra diz que é assim. Trouxe à tona, e agora que trouxe à tona, começou uma reorganização. Você é a favor desse ou daquele? Eu não estou falando de ser a favor de pessoas, eu sou a favor de você ter seu emprego, de você ter a sua casa, de você ter a sua saúde, de você ter a sua família, de você ter uma escola sadia para os seus filhos. Não essa bagunça que fizeram. Há uma mudança, e Deus vai entrar por essa mudança e vai trazer uma grande restauração à nossa nação. E quem vai fazer essa mudança? Você. Por quê? Porque se você quer ser um bom professor, é a sua chance. Se você quiser ser um bom orientador, é a sua chance. Se você quiser o que você quiser, é a sua chance. As tuas palavras podem crescer ou cair. Nós estamos aí. Agora, começa tudo aonde? Na nossa casa, debaixo da palavra de Deus. Ele chama você para uma mudança. E essa mudança está na nossa mão, para todas essas coisas. Nós precisamos entender, entre a crise e a realização, a crise nos ensina que, primeiro, não será para a vergonha. Diga, não será para a vergonha. Não. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa vencer. A visão das pessoas é assim, eles olham rapidamente e acham assim, tem coisa mais fácil, tem coisa mais simples, mas na mão de Deus é o contrário, Ele vai espremer para poder tirar o melhor. Quando de repente nós olhamos lá, né? Começo, Moisés, ele chega, atravessa o mar. Puxa, foi difícil demais,
Mas depois que ele atravessa o mar, o pessoal começa a brigar com ele, dizer que levaram para morrer, que eles vão morrer de sede. E a água sai da onde? Da onde? E desde quando rocha verte água? No meio do deserto. Nós precisamos entender que no meio da crise sempre haverá uma manifestação de Deus. Você está obedecendo a voz de Deus? Haverá uma resposta de Deus. Se está desobedecendo a voz de Deus, não haverá uma resposta de Deus. Isso está sobre nós. Quando as crises aparecem, ficamos preocupados tanto pela crise, como também pelas cobranças dos amigos, de inimigos, de todo mundo que está à nossa volta. É muito natural isso. A cobrança faz parte. Você reparou que todo mundo tem a capacidade de julgar? Eu não sei não, eu acho que de repente aquela pessoa não é muito bonita. Aí o outro fala, não, é bonita sim. Não, aquela pessoa lá, ela é muito gorda. O outro fala, não, isso é normal. Nós vamos ser avaliados e julgados todos os dias, porque o ser humano é assim. Agora, o erro está na pessoa que se deixa se mover pelo julgamento do ser humano, porque ele foi criado por quem? Então quem poderia julgar você? Mas quem não julga você? Deus. Então acabou, esquece isso, vai adiante, continua. É preciso dizer que Deus está sempre pronto a transformar situações. Ele está sempre pronto. Não tem água, vai sair da rocha. Não tem comida, vai cair do céu. As coisas que Deus tem feito ao longo da palavra de Deus, vai mostrando, elas mudam tudo. Por isso exerça a sua fé, confie, não abra mão de acreditar que Deus tem o controle de tudo, que vai te abençoar, te dando a realização para a vitória. Ele está pronto para te abençoar, te dar realização para a vitória. Só entende que nós estamos falando quando a pessoa já passou por uma crise. Quem aqui já chegou aos 45 minutos do segundo tempo, sem saber o que ia acontecer? Aquela assim, rapaz, eu não sei o que vai acontecer, eu estou dependendo de Deus, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas não deu tudo errado. É esse que conhece quem é Deus. Quando ele fala assim, eu não tenho mais nada, eu vou orar, vou chorar, e aí de repente aparece do nada alguém, uma situação, e começa a dar uma nova direção para a tua vida. Aí você fala, meu, o que é isso? Não era possível, já tinha passado da hora. Pois é, e quem não passou pela crise ainda é imaturo para assimilar o propósito de Deus para os seus ungidos. Enquanto não passar por isso, a pessoa vai ficar sensível ao ser humano e não a Deus. Mas quando ele passar, isso vai inverter. Ele não vai mais dar tanta bola para pessoas, mas vai dar muita bola para Deus. E aí vai conseguir viver muitas coisas novas das mãos de Deus. Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. Vai dando glória, porque o tempo da vitória já está chegando. Se libera para isso. Comece a acreditar no que Deus tem preparado para você, né? Creia, o Senhor é contigo em meio à tempestade, Ele estará sempre com você para te livrar. Esta crise não será para vergonha. Essa situação difícil que você está falando, não será para vergonha. Deus quer mudar a tua história. Às vezes Deus tira uma pessoa da vida da pessoa, né? Namorava e o namorado foi embora, a pessoa fica triste. Eu trabalhava e perdi o emprego, fica triste. Eu tinha um carro e roubaram o carro, fica triste. Só tem um jeito de Deus mudar a tua história, é sair com você do comodismo, arrancar você do comodismo, mudar essa estrutura e dar a você uma nova estrutura, para que você comece a entender que Ele pode todas as coisas, que a Ele nada pode ser impedido. Isso precisa estar claro. A crise nos ensina que, 2, na crise, o Senhor nos honra. É no meio da dificuldade que Deus quer operar. Olha o que Ele fala, mas sacudindo Ele a víbora no fogo, não pareceu mal nenhum. Ele estava mexendo nas madeiras, lá, nas coisas, e uma serpente foi, pegou e mordeu a mão dele. E aí todo mundo ficou olhando e disse, realmente esse cara era da pior qualidade. Eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o parecer, diziam que ele era um Deus. Até agora há pouco ele era um maldito, agora ele era um Deus. Mas ele era um maldito ou era um Deus? Nenhum dos dois. Ele era
apenas alguém que estava debaixo dos cuidados de Deus. Você não precisa ser o super-homem, nem a Mulher Maravilha, nem o mais pobre dos pobres. Você pode ser somente o filho do Deus Altíssimo, o escolhido do Senhor, aquele que está debaixo do cuidado e do amor e misericórdia de Deus. Só isso é o suficiente. Ele já vai fazer coisas tremendas, vai honrar a sua vida. É interessante lembrar que Deus não abriu o mar antes da dificuldade, mas abriu no meio da dificuldade. Já estava Moisés lá, o mar estava fechado, o exército vinha vindo, só naquela última hora que ele fala: Moisés, fala para o seu povo marchar, levanta aí o seu cajado, vai adiante, está liberado. Nós precisamos entender isso. É um comportamento de Deus, Ele age no meio da crise. Diga: Deus age no meio da crise. Às vezes o pessoal fala assim: eu não tenho mais vontade de viver, eu não sei o que lá. E ele começa a chorar, e ele vai lá, ajoelha e fica chorando, falando por Deus, falando por Deus. E aí no dia seguinte as coisas mudam. Ele fala: mas ele não estava dizendo que não tinha mais saída, que ele ia morrer, Pois é, Deus espera até aquele momento de você estar totalmente submetido a Ele, submisso à orientação, dependente dEle, porque caso contrário, se você consegue fazer, você vai sair se achando. Não, eu estava numa situação difícil, mas eu tive coragem, eu tomei uma posição, e eu fiz, porque sabe como é que comigo é assim, eu resolvo. Se não for desse jeito, é de outro jeito, eu tenho um poder. Então peraí, então não é Deus, é você. Mas quando você depende de Deus, então Ele começa a abrir caminhos. A água amarga de Mara só se transformou em doce depois do povo de Israel tentar matar. Você lembra disso? O povo falou: nós estamos com sede. Aí apareceu a água de Mara, mas ela era imbebível. Aí eles falaram: está vendo, Moisés, você trouxe a gente agora mais para o meio do deserto, nós vamos morrer. Ei, vamos matar Moisés, não sei o que, tal. Aí Moisés vira para Deus, fala: Deus, olha aí. Deus fala: está vendo aquele madeiro? Pega aquele madeiro, joga na água. Aí ele foi lá, pegou o madeiro, jogou na água. A água que era ruim ficou boa. Todos beberam e ficaram felizes para sempre. Mas ele só agiu quando disseram que iam matá-lo. E aí Deus falou assim: então pega aquela madeira ali, qualquer coisa, pega aquilo ali, ó, e joga aqui. Deus podia ter falado para ele assim: dá uma cuspida no meio da água. Não, qualquer coisa. Ele só quis dizer: eu estava guardando essa água para o momento certo, e agora eles vão saber que eu não sou com eles, eu sou com você, Moisés. Você escolhi, então vai lá, faz isso, vai ficar tudo bem. A água ficou tudo bem, todo mundo bebeu e ficou feliz. O Jordão só se abre quando eles estão a caminho da guerra contra Jericó. Lembra? Eles tinham que atravessar o Jordão para dar as voltas da muralha, para a muralha cair. Aí quando eles vão lá, o Jordão se abre. Eles põem o pé junto com os sacerdotes e o Jordão abre. Só na hora que eles estavam indo para a guerra. Enquanto eles estavam do lado de lá esperando o que Deus ia falar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, o tempo da purificação, etc., não abriu. Mas quando eles foram para lá, agora abre. A tua crise, ela vai trazer uma realização de honra, porque Deus vai se levantar no meio da crise e vai abrir a porta para você passar, vai liberar o seu caminho, não simplesmente à toa, mas porque você está indo no caminho que Ele determinou. É algo que Ele quer fazer com você. Poderíamos citar muitos acontecimentos onde Deus entrou em ação para honrar os seus queridos com grandes e possíveis vitórias. Quantas vitórias você ainda quer ter? Siga no caminho de Deus, grave isso no seu coração. É em meio à crise que o Senhor vai te honrar, é no meio da dificuldade, não é quando você para, não é quando você volta, é quando você ouve a voz dEle e prossegue. Então Ele abre os caminhos para você passar. Então Ele libera, na conversa traz a paz, na dificuldade traz a realização. Ele cura a dependência química, Ele transforma a família, Ele abre as portas de emprego, Ele libera o faturamento, Ele restaura, Ele restitui, Ele faz o que for necessário, quando você estiver ouvindo a voz dEle e não se encolher na direção. A crise nos ensina que, 3, Deus cuida dos detalhes. Fala, Ele cuida dos detalhes. Qual é o detalhe que você precisa?
E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Sabe, ele cuida dos detalhes, mas muitas pessoas têm dificuldades com área de orgulho. Tem muita gente que tem dificuldade com área de orgulho. Se ele está mal e alguém ficar feliz ou quiser que ele vá, não, é o seguinte, cara, você está num momento difícil, vou em casa tomar um café. Que café, rapaz? Eu estou passando a maior perrengue, a maior dificuldade, e você vem com essas conversas de sentar, conversar, o que é que hora, o que você está pensando? Eu estou numa situação difícil. Por isso não consegue receber os recados de amor de Deus na sua vida. Você sabe que Deus quer dar recados de amor para você? Às vezes Ele está querendo fazer um carinho em você, e você está que nem o porco espinho, e quando chega perto, levanta tudo, já quer reclamar, já quer, Deus te abençoe. Que abençoe o quê? Você não sabe o que eu estou passando, eu estou no meio da penúria, você não sabe a minha dificuldade financeira. A área de orgulho é tão pesada que ela não deixa você sentir nem o agarro, nem o calor, nem a presença, nem o perfume de Deus na sua vida. Ele tentando tratar você. Se o apóstolo Paulo pensasse assim, ele diria: o que adianta eu ir para a casa do governador da ilha se eu quero ter liberdade de cumprir meu chamado? Eu quero voltar para ter logo um encontro com esse tal de César e resolver logo o que eu tenho que pregar e eu pregar. Pare de reclamar. Deus tem um cuidado especial com você. Se abra para receber. Mas na verdade, quem faz a vontade de Deus irá se permitir ser guiado por Deus. Não sei se você ouviu essa frase: não tenha pressa de sair da presença de Deus. Já ouviu? É muito real isso. A gente às vezes não se apercebe que nós estamos querendo colocar Deus na caixinha. Nós estamos querendo dizer para Deus: Senhor, eu vou no seu culto, mas ele tem que começar às 7h30 e tem que acabar às 9h17, porque se acabar às 9h45, eu não vou estar lá mais não. Que negócio é esse? Isso desgasta, a gente tem tanta coisa para fazer na vida, vai ficar dentro da igreja, e a gente nem percebe quando Deus está querendo mudar a nossa história, quando Deus está querendo livrar a nossa vida. Deus tem coisas que Ele quer fazer, e muitas vezes as pessoas não entendem. Eu acho que na minha vida eu passei por alguns, exercícios, ou alguns momentos que foram marcantes para mim. Um dia eu nem diácono era, eu estava em casa, e foi uns pastores, o pessoal em casa, que eles iam para uma vigília longe, lá acho que era em Mogi, alguma coisa assim. Eles estavam em 3 carros, e de repente eles chegaram lá em casa, e aí a bispa pediu para fazer café, a moça fez café, a Vera fez café, aquela coisa toda, e aí eles ficaram lá, e aí eles fizeram uma oração: nós não vamos poder ficar muito, porque nós estamos atrasados, nós vamos para uma vigília, e de repente Deus falou assim: fala para eles esperarem, porque você vai orar por eles. Eu falei: eu não, e eu fiquei assim, não vou falar mesmo, não vou, tudo pastor, eu não vou falar isso não. E aí de repente um dos pastores falou assim: o que você está guardando que Deus está mandando você falar e que você não está falando? Sujou. Aí eu falei: não, eu vou falar, mas ele falou para mim que eu tenho que orar por vocês. Estavam acho que em 4 pastores, 2 ficaram parados me olhando, e 2 falaram assim: deixa para outro dia, a gente está super atrasado, isso não é hora. E aí esses 2 que ficaram tranquilos falaram assim: deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Eu nem sabia orar direito, irmão. Como é que é saber o que tem que fazer? Eu não sabia nada o que tinha que fazer. Aí eu comecei a orar do jeito que sabia, pedindo a Deus, e eu sei lá o que aconteceu, mas não parava mais. E eu comecei a orar por um, para orar por outro, para orar por outro, orar por todo mundo, orar pela família, orar pelo cachorro, pelo gato, para tudo. E imagina, eles com pressa, e a cabeça deles como é que ficou? Aí terminou, e o rapaz falou: obrigado pela oração, tal. Saíram, e rapidamente foram pegar a estrada, né? Foram embora. No meio do caminho tinha mais 2 carros que iam na frente, e eles viram que eles não chegaram, falaram assim: deu horário, eles não chegaram, vamos embora. Saíram. Naquela estrada de Mogi, um ônibus se desgovernou e pegou os 2 carros e jogou numa ribanceira. Se eles estivessem no comboio no horário,
todos iam para a ribanceira. No dia seguinte ele liga para mim e fala assim: foi Deus que fez você segurar a gente. Eu falei: foi mesmo? Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque os outros estão no hospital, numa situação bastante difícil, né? Não chegaram no local lá, coisa nenhuma, nem nós fomos, porque fomos para o hospital com eles para tratar, mas se tivesse os 4 carros juntos, ia derrubar os 4 como um dominó, e a gente ia se acabar junto. Então eu só tenho que te agradecer, nunca mais deixe de falar, porque você salvou as nossas vidas e tal, e tal, e tal. Talvez, na mente do Marcos, que era apenas um membro de igreja, nem diácono era, ele falar alguma coisa para um líder, era alguma coisa muito pesada, mas para Deus não existe esse limite. Talvez você, a esposa, se acha pequeno, o marido se acha pouco, não, o filho acha que não sabe tudo que o pai sabe, ou sei lá o quê, mas quando nós estamos falando do espiritual, você pode ter idade da carne, você pode ter, né, idade da alma aí, dos seus sentimentos, mas o espírito não tem idade, ou seja, ele tem parte com Deus e ele responde à vontade de Deus. Quando você permitir que seu espírito responda à vontade de Deus, você vai ser a diferença na sua casa, você vai ser a diferença no seu trabalho, você vai ser a diferença onde você chegar, porque você não vai falar de você mesmo, você vai falar daquilo que Deus está falando. É outra história. Não existe novo nem velho, não existe prático nem sem prática, existem pessoas que estão cheias da presença de Deus. Então hoje, se libere para isso, deixa o Senhor te usar, porque Ele tem esse preparo, né? Ele cuida dos detalhes. Como é que você sabe? Vamos ver Lucas 10, só para rapidinho. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou diante da sua face, de 2 em 2, todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiro no meio dos lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Ele tem tudo preparado. Ele não precisa de todo o seu preparo, mas Ele quer que você entregue a sua vida a Ele completamente. A diferença é essa, não é o que você tem, é você reconhecer quem Ele é em você, e aí sim, você faz toda a diferença. Deus cuida dos detalhes no meio da sua crise. Mandou ele sem bolsa, mandou ele sem roupa, mandou ele sem nada, e aonde ele chegasse, eles seriam providos. É o amor e a misericórdia de Deus. Então não fique preocupado no meio da crise. Eu não sei se eu vou ter. Tenha Deus e o resto virá. Esteja com Deus e as pessoas te reconhecerão. Viva com Deus, e até quem se levantar contra você vai ter que segurar a mão de Deus, e aí eu quero ver ele segurar. Mas viva a presença de Deus. A crise nos ensina 4: crises não impedem milagres. Diga: crises não impede milagres. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre, desinteria, o pai de Públio, né, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. O pai do Públio foi curado, que era do governador, e todos que estavam lá na ilha enfermos foram procurar por ele e foram sarados. As tuas crises, as tuas dificuldades não impedem o operar de Deus. Apóstolo, eu não posso orar pelas pessoas. Por quê? Eu não tenho dinheiro, estou pobre, como é que eu vou orar por um empresário? Não é você que abençoa ele, é Deus que abençoa ele. Você é só uma ferramenta.
Você está ali não para dar para ele o que você tem, você está ali para dar para ele o que Deus tem. Eu estou enfermo, como eu vou orar por uma pessoa enferma? Você não está dando a sua cura, você está dando a cura que Jesus tem para quem for necessário. Quando você entender isso, você vai entender que as suas dificuldades, as suas crises não podem impedir os milagres, porque o milagre não vem de você, o milagre vem de Deus. Quando a gente olha na Bíblia e vê Eli, né? Ana vai lá orar, Eli até confunde, achando que ela estava embriagada, porque ela estava balbuciando, chorando, babando lá, e ele fala para ela que ela estava bêbada, e ela fala, não senhor, eu não bebo, não é isso não, tal, e ele fala, então desculpa, então no tempo das mulheres você vai gerar um filho, e abençoa. Mas naquela época, os filhos de Eli já estavam fazendo muitas coisas erradas, Ofni e Finéias estavam fazendo muitas coisas erradas, e Eli estava, entre aspas, acobertando, sabia, mas não fazia nada. Mesmo assim, Deus abençoa Ana, e Ana tem Samuel. Aí você fala assim, mas ele não estava com a vida dele meio atrapalhada? Até estava, não estava fazendo o que deveria fazer, é verdade, mas ele estava dando dele ou estava dando de Deus? Se você entender isso, você vai entender que não existe crise na sua vida que a sua oração não possa transpor, não possa passar além, não possa fazer as coisas, porque você não está falando de você mesmo, está falando de Deus. Quem é que vela pela palavra dele? Ele mesmo, ele vela pela sua palavra. Então aí muda toda a tua configuração. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Não é, peraí, ele estava preso, ele tinha passado por um momento difícil de afundar o barco, é verdade, ele de repente foi picado pela cobra e a cobra até morreu, é verdade, o pessoal estava achando que ele era mau, era bom e tal. Nada disso impedia a razão, a base, aquilo que Deus fez, mandou ele ir até César para se apresentar e pregar para César, ele estava indo. Então todo o restante que acontecesse não ia poder impedir, suas dificuldades não podem impedir o agir de Deus. O que pode impedir ou atrapalhar o agir de Deus é a sua falta de fé. Diga, minha falta de fé pode agir, pode atrapalhar. Paulo poderia estar abatido por tudo que já havia acontecido, preso, tempestade, naufrágio, víbora, etc. Mas o que o apóstolo Paulo acreditava era no poder de Deus, nos projetos de Deus com a sua vida. Tem projeto de Deus na sua vida aí? E você acredita? Então a sua vitória está decretada, você passa por sobre. Por isso, quando em meio à crise ele se depara com uma enfermidade para a morte, ele se posiciona e gera vida. O pai de Públio estava com uma febre, e no passado não é que nem hoje, o cara está com uma febre, com uma infecção, você dá um antibiótico, naquela época não tinha isso. Normalmente essas febres, elas não só pegavam a pessoa, pegavam também quem estivesse por perto. Paulo podia dizer, vou impor as mãos sobre uma pessoa com uma febre dessa, pode vir sobre mim esse vírus, essa situação? Não, maior é aquele que estava com ele do que tudo que estava ali no mundo. Ele tinha uma convicção, porque as crises não podem impedir a ação dos milagres de Jesus. Diga, as crises não vão poder impedir a ação dos milagres de Jesus na minha vida e através da minha vida. Amém? Feito pois isto, vieram também ter com eles os outros enfermos da ilha. Ele estava lá com uma determinação. Paulo aproveita seu tempo disponível para realizar os milagres de Jesus, dando honras a Deus. Ele estava lá não para satisfazer o momento dele, mas para dar honra a Deus, porque quando ele curava no nome de Jesus. Então toda a honra era de Jesus. As pessoas reconheciam. A crise nos ensina que 5. Deus é provisão, os quais nos distinguiu também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. A crise, ela parece ser uma coisa ruim,
Mas você pode ver que quando você olha para Deus, você vai descobrindo tudo que ela traz de bom. E finalmente aqui a gente pode falar que Deus é provisão. E no meio da crise, Deus vai prover a tua vida, vai trazer a condição para a tua casa, vai alimentar a tua família espiritual, fisicamente, financeiramente, ou qualquer outra situação que possa ocorrer. A mente humana tem grande dificuldade com contrariedades da vida. Quando contraria a mente da gente, a gente perde a amizade, fica com raiva, né? Quando as dificuldades crescem, pensamos logo: Deus me abandonou, ou será que Deus não está vendo as minhas dificuldades? E às vezes até dizemos: como eu posso realizar a obra de Deus passando pelo que eu estou passando? Amado, é muito engraçado isso. Deus foi me treinando ao longo da minha carreira aí como pastor, sempre assim. Quando eu estava com zero dinheiro no bolso, zero dinheiro na conta, é quando vinham empresários e pediam oração, e Deus prosperava. Deus prosperava muito. Teve uma fase que tinha um rapaz que ele falava assim: vamos almoçar. Eu falava: para mim não dá, porque eu ficava meio, né? Você imagina, você sem dinheiro nenhum, querer sair com o cara. Não, eu quero pagar o almoço para você. E ele falava para minha esposa: toda vez que eu pago o almoço para o apóstolo, ele ora por mim, e durante o almoço, no máximo no final, eu fecho um grande negócio. E eu falava assim: impossível, Deus. Aí na churrascaria comendo, e de repente toca o telefone dele, aí ele atende: sim, pode fechar, está fechado, não sei o que, papapá. Aí ele vira para mim e fala: acabei de ganhar 200 mil reais. Eu falei: cara, eu com o bolso zero. O ser humano pensa assim mesmo. E ele falava assim: nenhuma vez que eu te honrei, eu deixei de ser honrado por Deus. Eu ficava pensando: Deus, eu oro por ele e ele prospera. E Joe? E Deus falava: você está dando o que é seu? Você está tirando do seu bolso? Eu falei: é verdade, não estou dando nada que é meu. Tá bom. Quando eu estava muito enfermo, um dia foram me visitar na minha casa. Eu tinha ficado já afastado da empresa e tudo. Chega lá um bando de pessoas para visitar. E quando chega na hora, Deus fala assim: levanta e ora por eles todos. Eu falei: não, Deus, o médico falou para ficar deitado. Ele falou: levanta e ora por eles todos. Eu levanto, oro um por um, revelo um por um. E quando eu termino no último, a minha enfermidade foi embora. Naquela hora. Aí todo mundo falou assim: mas a gente veio aqui para orar por você. Não era para você orar por nós. Eu falei: pois é, mas Deus gosta de treinar. Ele fala: vou te mostrar o que é possível e o que não é possível. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos prontos para fazer coisas tremendas, porque Deus é a provisão, não é você, não é a sua sabedoria, não é o seu poder, não é o seu dinheiro, porque tem gente que pensa nisso. Não, eu tenho, eu vou ajudar, eu vou fazer. Deus não quer tirar nada de você, mas toda vez que você entregar alguma coisa pelo amor que você tem em Deus, o Senhor vai te provisionar de uma forma muito especial, porque Ele sempre fará melhor do que o que você faz. Ele sempre responderá de uma forma muito melhor do que você responde. E para que isso aconteça, nós vamos ter que aprender a abençoar as outras pessoas no meio das nossas crises. Nós vamos começar a dividir, os quais nos distinguiam também com muitas honras, e tal, e ele estava lá, orando pelas pessoas, e agora as pessoas estavam provendo, honrando ele. Ele ora, abençoa, cura, e aí as pessoas começam a abençoá-lo. Jesus estabeleceu a honra, Jesus estabeleceu para ele a provisão, através do quê? Do comportamento dele. Qual tem sido o seu comportamento, irmão? Como você tem reagido? O que você tem feito? Tem pessoas que pensam que a gente, quando vai dar alguma coisa, dá porque está sobrando. Quando a gente vai orar por alguém, ora porque está, sei lá, curado, ora porque está muito bem na empresa. Ao contrário, quando você quiser ser abençoado numa área, lembra disso, faça por alguém naquela área. Tem alguém desempregado, ajude aquela pessoa a achar um emprego, ajuda ela. Tem alguém passando dificuldade financeira, você consegue, arrume uma parte do dinheiro, dê para ele.
Tem alguém enfermo? Vai lá, ajuda ele nos remédios, na oração, no que você puder. E aí você vai ver a sua vida sendo transformada, porque Deus gosta de honrar. Friamente agora você consegue enxergar quantas vezes você impediu Jesus de abençoar você com honra e com provisão. Por quê? Porque quando você precisava, você não fez. Quando você deveria estar fazendo, apóstolo, mas eu tinha tão pouco. Não é questão do pouco, é questão de como você faz. Eu vi um querido nosso aqui uma vez, ele recebeu uma cesta básica, e ele precisava da cesta básica, mas ele ficou sabendo que tinha um irmão que precisava. Ele foi na casa dele, dividiu a cesta básica no meio e levou metade para essa pessoa. A pessoa falou: mas é a sua cesta básica. Ele falou: não faz mal, o mesmo Deus que trouxe essa vai trazer outras. E antes de passar, acho que aquela semana, aquele período, ele recebeu mais 3 ou 4. E aí ele falou: foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha uma, agora eu tenho 3. Isso precisa entrar no nosso coração. Não é quando a gente, eu tenho dinheiro para dar para alguém, eu posso, eu estou com a minha saúde perfeita, então eu posso ir lá e orar por alguém. Não. No meio da tempestade você ainda vai fazer muito vento, você ainda vai fazer muita coisa, porque você não faz de você mesmo. Lembra disso, eu não faço de mim mesmo, eu faço da parte de Deus. Quando eu estendo a minha mão, eu estendo a mão de Deus, não é a sua. Tem gente que pensa: não, então eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou dar. Quando você fizer isso, você perdeu o valor da coisa. É o seu dinheiro que você tem que dar, mas não é porque tem sobrando, ou coisa parecida, ou porque você vai fazer isso por amor. E quando você provocar Deus com amor, você vai receber amor de Deus. A diferença é que o amor de Deus é muito maior que o seu, a provisão de Deus é muito maior que a nossa, o cuidado de Deus é muito mais cuidado do que o nosso. Então eu preciso rasgar o meu coração nessa direção. Sabe por quê? Porque você não acreditou que Jesus permitiu aquela crise para te derrubar, mas para te honrar. Quando eu falo para você que você impediu Deus de agir, é por causa disso. A crise veio e você mergulhou na crise. Não, a crise veio, mas eu me levanto no meio dela, porque o Senhor verdadeiramente vai alvoroçar o que for necessário. Eles acordaram Jesus no barco, estava uma tempestade incrível, chacoalhando o barco. Ele falou lá: Jesus, não te dá que perecemos. Sabe o que ele falou? Homens de pouca. Ele não falou assim: porque não me chamaram, eu estava aqui, eu levantava rápido. Ele disse para eles: vocês podiam ter feito, vocês foram homens de pequena fé. Por quê? Porque vocês se apavoraram, se preocuparam, e eu estando aqui. Jesus está em você? Qual o tamanho da sua fé? Se Ele está em você, não há tempestade que possa virar esse barco, não há tempestade que possa trazer uma enfermidade maior do que Ele possa curar, não há tempestade que possa roubar a sua área financeira, ou atrapalhar o seu casamento, ou bloquear o crescimento da sua família, ou atrapalhar o futuro que você sonha. Não há. Haverá realização, porque Deus está sobre a sua vida. Abra o seu coração para isso. Não se rebele com Deus. Lembre-se, Deus é provisão. Porém, a provisão de Deus nós alcançamos através dos nossos comportamentos, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas crises. É ali que a gente alcança. Entre a crise e a realização está o seu comportamento. Diga: entre a crise e a realização está o meu comportamento. Essa é a razão. Por isso que eu coloquei: crise nos ensina que não será para vergonha. Na crise o Senhor nos honra, Deus cuida dos detalhes. Crises não impedem os milagres, porque Deus é provisão. Você consegue entender isso? Coloque em prática, sem ter que numerar, sem ter que se preocupar. É engraçado, mas é uma coisa até meia louca. Como eu não me preocupar? A preocupação faz parte da vida do ser humano. Não quer dizer que não vai ter dias que você vai acordar dizendo: e agora?
mas quer dizer que o Senhor vai dizer para você: eu sou o teu Senhor, eu estou contigo, aonde você for, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu sou contigo para te guardar e para te livrar. A Bíblia diz que Ele fala assim: eu te esforço, mas eu te ajudo. A crise vem, mas junto com a crise vem o Senhor. Junto com a crise vem o Deus Todo-Poderoso. Junto com a crise vem a realização, a capacitação para você desenvolver o que não é possível se desenvolver. Só que para isso eu preciso quebrantar o meu coração, eu preciso me liberar, porque ela vai me ensinar, ela vai me preparar, ela vai me estabelecer, e o nome do Senhor será glorificado.